First of all, good morning. Em primeiro lugar, bom dia. You know, it's funny because as Marcos was talking, É bem engraçado porque na medida que o Marcos ia falando, I've been in Brazil now for 10 days, na verdade eu estou no Brasil talvez há 10 dias. and every place we have spoken, Marcos might introduce, Isis would translate so that I would know what he said. Então, cada lugar, o Marcos faz a introdução, a Isis traduz e aí eu vou sabendo o que eles estão dizendo. Today she did not translate. Hoje eu não traduzi. But the funny thing is, she did not translate and I understood everything that he said. Eu não traduzi e ele entendeu tudo que o Marcos disse. It's strange. But we want to try and consider some things together during our short time that we have. Então vamos tentar considerar algumas coisas juntos durante esse pequeno tempo que vamos estar juntos. Because all of us have found some value in this theosophical work. Na verdade, todos nós encontramos valor nesse trabalho teosófico. From time to time, it's very good to go back to the roots and consider. De tempos em tempos, é sempre bom voltar às raízes e considerá-las. The strange thing that I discovered in trying to address these three objects A coisa engraçada ou estranha que eu considero ao investigar esses três objetivos is that there has been no book that has been written about these most basic building blocks of the Theosophical Society. É que não há nenhum livro que foi escrito exatamente sobre os três objetivos, sobre esse bloco básico do trabalho teosófico. At least not in English. Pelo menos não em inglês. So, for us, perhaps in our time together, we can do the work to create the thought form for others. Então, nesse tempo que vamos estar juntos, nós podemos criar a forma pensamento que vai servir a outros. As Marcos was saying in Portuguese, Claro, na medida o Marcos ia dizendo em português, the work that we do it is an individual work, but more importantly and more effectively, it takes place as a collective. Então é um trabalho individual, mas muito mais importante do que isso é o efeito coletivo que vai acontecendo. The mind, the understanding of one can be strong. A mente, a compreensão de uma pessoa pode ser forte, pode ser intensa. But the combined consciousness of many is very powerful. Mas a consciência coletiva de muitos é muito poderosa. Another thing that we always need to keep in mind. Uma coisa que também devemos sempre ter em mente. The objects of the Theosophical Society are enormous. Os objetivos da Sociedade Teosófica são muito grandes. And to think in terms of the transformation of the consciousness of humanity is a very vast goal. E pensar na transformação da mentalidade humana é um objetivo muito vasto, muito amplo. So much so that sometimes we can find ourselves doubting what a few people in this Theosophical Society can do. Então isso nos leva a pensar o que nós, pouquinhos, dentro da Sociedade Teosófica, podemos fazer nesse sentido. There are more than 7 billion people alive in the world today. Há mais de 7 bilhões de pessoas vivas hoje em dia no planeta. And of those 7 billion, 26,000 are Theosophical Society members. E desses 7 bilhões, 26 mil são membros da Sociedade Teosófica. Só um pouquinho. Translate that. How do you say? Pouquinho. Very small in terms of the population of the world. É muito poucos em termos da população do mundo. So much so that very often I find people even asking,
Why, unless we have very large numbers, how can we have an effect in today's world? E muitas vezes as pessoas perguntam como, se nós não tivermos um número maior de membros, nós poderemos ser efetivos dentro do mundo. This is a point of view that I think overlooks an essential fact. Na verdade, esse é um ponto de vista que deixa de levar em consideração um fato essencial. When you look at any change of a major sort that has come into the world, se você olhar qualquer transformação relevante que aconteceu no mundo, it has always been the result of a few people. Sempre essa transformação foi o resultado de poucas pessoas. Always. Sempre. Jesus started with 12 people. Jesus começou com 12 pessoas. The Buddha started with 4. O Buda começou com 4. The Theosophical Society started with 2. A Sociedade Teosófica começou com 2. It's a funny thing, when the Theosophical Society began 1875 in New York City. É bem interessante, quando a Sociedade Teosófica foi fundada no século XIX, em 1875, em Nova York, there was a period where there was great popularity. Durante um certo período houve grande popularidade. Many people gathered largely to hear HPB speak and to produce phenomena. E muitas pessoas se juntavam, principalmente para ouvir Blavatsky e assistir os seus fenômenos. 3 years later, when Olcott and Blavatsky were leaving to go to India, 3 anos depois, quando Blavatsky e Olcott estavam deixando os Estados Unidos para ir para a Índia, they packed all of the things in their apartment. Eles fizeram as malas, colocaram todas as coisas do seu apartamento. And Olcott wrote in his diary E Olcott escreveu no seu diário that he wanted to take the chandelier with him when he left. porque ele gostaria de levar o candelabro com ele para a Índia. Because so many times it was only because of the chandelier that they had enough people for a meeting. He considered the chandelier the person that made a quorum. Então ele queria levar esse candelabro porque muitas vezes era o candelabro que tornava o grupo 3 pessoas, para que eles pudessem ter um quórum de fazer uma reunião. So the initial popularity died down. Então aquela popularidade inicial, ela foi minguando. So it was only when they went to India that this movement then took root and spread throughout the world. E somente quando eles foram para a Índia que esse movimento se enraizou, brotou e se espalhou para o resto do mundo. But any change that ever comes into this world is the result of a few people who are able to focus their mind, their attention, their efforts. Então, na verdade, temos que levar sempre em consideração que todas as grandes transformações que ocorreram na humanidade são resultado de poucas pessoas que têm a capacidade de focar, de dirigir a sua mente, o seu esforço. Krishnamurti made the statement when he was alive Krishnamurti disse, quando ele ainda estava vivo, that if there were 10 people in the world with the consciousness that he had, de que se houvesse 10 pessoas no mundo com o tipo de consciência que ele tinha, the world would change. o mundo se transformaria. With the Theosophical Society, if with 26,000 minds and members, E na Sociedade Teosófica, com 26 mil membros e mentes, there are more than enough. isso é mais do que suficiente. If we do the necessary work, if we cultivate the necessary experience of consciousness. Se nós fazemos o trabalho necessário, se cultivamos o necessário tipo de mente e experiência. So during our time together here, Então, nesse tempo que vamos estar juntos, probably I will be doing a lot of talking, probably too much. provavelmente eu vou falar muito, talvez demais. But
behind all of that, we have to keep in mind something. Mas por trás disso nós temos que manter em mente algo. That the work we are doing has nothing to do with the words that are being said. De que o trabalho que nós estamos fazendo não está relacionado com as palavras que são ditas. Information has value. A informação tem valor. But information does not and cannot transform. Mas a informação não tem a capacidade de transformar, ela não pode transformar. The possibility for genuine shift, genuine transformation takes place at a deeper level. A possibilidade de uma transformação, de uma mudança genuína, ela acontece num nível mais profundo. Information does not transform, intuition does. Se a informação não transforma, a intuição sim transforma. So, the work that we are doing together Então, esse trabalho que nós estamos fazendo juntos is about finding a way to be open to the shining of this light of the intuition. é um trabalho de nos colocar numa posição em que essa luz da intuição possa brilhar. Necessarily, we make this journey through the territory of the mind. Necessariamente, nós fazemos essa viagem através do território da mente, But if we stop there, we don't quite do the work. mas se paramos aí, se esse é o nosso limite, o trabalho não vai estar completo. We're very complex people, complex beings. Nós somos seres bastante complexos. At any given moment, we are functioning at multiple levels of consciousness. Em qualquer momento, nós estamos funcionando em vários e múltiplos níveis de consciência ao mesmo tempo. The beauty of coming together in the way that we do A beleza de estarmos juntos da maneira que estamos is that our normal tendency to be distracted and pulled in different directions é que a nossa tendência normal de estarmos distraídos e sermos levados para diferentes tendências, at least for the time that we're together, we have the possibility of helping each other to focus. então, pelo menos pelo tempo que estamos juntos, temos a possibilidade de nos ajudar a focar. What we're going to be doing in many ways O que nós vamos fazer, em certo sentido, we are building something together, nós estamos construindo algo juntos, a structure of consciousness. uma estrutura de consciência. We all know, we all have studied, and we all are aware of this idea that every thought has a form that is associated. Todos nós sabemos, todos nós estudamos que cada pensamento ele cria uma forma na sua criação. Weak, unfocused thought produces temporary, unfocused forms. Então, um pensamento fraco, não direcionado, ele produz essas formas frágeis. Forms that are of little use to us and little use to the world around us. Formas que são de pouca utilidade para nós e para o mundo à nossa volta. But it is in fact possible to produce something that can be of lasting value from our time here together now. Mas realmente é possível produzir formas que sejam de muita utilidade, duradouras, pelo menos para o período que nós estamos aqui agora. During the course of my life, I have to consider myself to be very fortunate, very lucky maybe. Durante o tempo da minha vida, na verdade, tenho que me considerar como uma pessoa bem sortuda, uma pessoa que teve boas oportunidades. I'd like to think that it was such wonderful karma that I have produced. Gosto da ideia de pensar que foi karma positivo que eu tinha produzido anteriormente. But I think some of it was just dumb luck. Mas acho que a parte disso foi simplesmente sorte. Actually, in Tibetan Buddhist practice,
Na verdade, na prática budista tibetana, they speak about various types of karma. eles falam de vários tipos de karma. And one of the karmas that is in their list E um dos tipos de karma que está na lista deles is something they call lucky karma. é o que eles chamam de karma sortudo, karma de sorte. So I like that idea. Gosto dessa ideia. But one of the things that I have found myself really blessed with Mas realmente uma das coisas que eu me encontrei abençoado, que eu me senti abençoado, has been that at various points in my life I have had very profoundly aware spiritual people who have been around me. é que durante toda a minha vida, em vários períodos, tive pessoas muito despertas e desenvolvidas espiritualmente ao meu lado. Particularly when I was younger, spiritual people, great spiritual people who were teachers to me. Então, especialmente quando era jovem, pessoas que eram instrutores espirituais que estavam próximos de mim. I won't take up our time with the story of how I found the Theosophical Society. Eu não vou contar para vocês como é que foi a história de como eu encontrei a Sociedade Teosófica, But I moved as a teenager from New York to Chicago. mas como um adolescente, eu me mudei de Nova York para Chicago. And I moved there to be with someone who ended up being a teacher who I lived with for the next 13 years. E, na verdade, eu acabei vivendo com alguém que se tornou um grande instrutor pelos 13 anos subsequentes. He was a great man, and really the reason I sit here is because of the association with him then. E, na verdade, ele era um homem muito elevado, e se eu estou sentado aqui hoje, eu devo isso em parte a ele. But there's another man who I'm going to tell you about now. Mas também tinha um outro homem que eu vou conversar com vocês agora sobre ele. He was a gentleman. He's actually the one who introduced the man who was my teacher. His name was Bill Lawrence. Ele, na verdade, foi quem me apresentou ao meu instrutor. Meu instrutor se chamava Bill Lawrence. We called him the old man. Nós chamávamos ele do velho senhor. Which actually now I think it's very strange, because it was many young people and we all looked at him and we said, oh, old man, you know, we called him the old man. Então era um monte de garotos, né, um monte de jovens, e nós olhávamos para ele e chamávamos ele o senhor, o velho. But you know, when I look at it now, he was younger than I am now. Se eu olho, ele era mais novo do que eu sou agora. So now I think he was not an old man. Eu acho agora que ele não era um velho. I think I have to think that way now. Tenho que pensar dessa forma agora. But the gentleman, there was one gentleman, his name was Sandy Mack, Mas havia esse cara chamado Sandy Mack, who was probably the most spiritual man I have known in my life. que na verdade talvez fosse o homem mais espiritualizado que eu conheci na vida. He was old when I met him, but he had no signs of age. Ele era um senhor idoso quando eu o conheci, mas ele não parecia velho. And he used to do many, many things. His strongest practice was a practice of prayer. E ele fazia muitas coisas. A sua prática mais importante era um tipo de oração. But he was a man who never had much wealth. He never had much money. Mas ele nunca teve muita riqueza, nunca teve muito dinheiro. But he had this dream that in his life he wanted to build a temple. Mas ele tinha esse sonho que na sua vida ele queria construir um templo. He wanted to build a place that he could go to for sacred prayer. Então ele queria construir um lugar que ele pudesse se dirigir para essa oração sagrada. And that would be some place open to all others to also come there for moments of peace, moments of upliftment. Então, mas ele queria que esse lugar fosse também um lugar que estivesse aberto para todas as outras pessoas que quisessem ter esses momentos de paz, esses momentos sagrados. And because he knew that he would never have the money to build such a place, E porque ele sabia que ele nunca teria o dinheiro para construir esse lugar, Sandy Mack
decided he would build it in his mind. Então, esse senhor, Sandy what? Sandy Mack. Sandy Mack decidiu que ele ia construir isso na sua mente. And he would talk to us about this temple that he was building. Então ele falava para nós a respeito desse templo que ele estava construindo. And he was very methodical about building this temple. E falava de uma maneira bem metódica sobre a construção desse templo. He didn't do it all at once, imagine the whole building and then there it was. Ele não fez isso de uma vez, imaginem o templo inteiro e lá estava. Every day in his quiet time he would go to the temple and he would place the bricks. Então, cada dia, na sua mente, ele ia até o templo e ele ia colocando os tijolos. And day by day the temple rose. E dia após dia, o templo foi subindo. And then I remember him describing to us this beautiful temple that he had built. Então, me lembro dele descrevendo esse templo lindo que ele tinha construído. And to myself I thought, well, this is wonderful. This is so nice. It was a nice idea. E eu achei isso bem legal, maravilhoso, esse templo que ele tinha construído. But here's what happened. Mas veja o que aconteceu. We used to have meetings at our home where many people would come and talk about theosophy, spirituality. They would come mainly to meet with the old man. Então a gente tinha muitas reuniões na minha casa, que a gente se reunia para falar de teosofia e essas coisas, e muita gente vinha, e essas pessoas vinham principalmente para encontrar esse velho senhor. But at many of those meetings, Sandy Mack would also be there. E muitas dessas reuniões, Sandy Mack também estava lá. And every time that Mack was there, we would always ask him to say the prayer to open the meeting. E sempre que Sandy Mack estava lá, nós pedimos a ele que ele fizesse a oração para abrir de início do encontro. And every time, for years and years, Sandy Mack would always say the exact same prayer. E por anos e anos, Sandy Mack sempre dizia a mesmíssima oração. He was a powerful man. He was a man when he would say his prayer, the room got larger. E ele era um homem poderoso. Quando ele fazia a sua oração, parece que o quarto se alargava, o espaço se alargava. And I heard this prayer so many times. E eu escutei essa oração tantas vezes that it's in my genetic code now. que essa oração está no meu código genético agora. So I'll share the prayer with you. I don't know how well it translates. Eu vou compartilhar com vocês essa oração. Não sei se vai ficar tão boa na hora de traduzir. Every time when Mack would say the prayer, he would stand up and he would put his arms up like this and close his eyes. Então, sempre que ele fazia oração, ele levantava os braços e fechava os olhos. And the prayer he said went like, he would put his hands up and he would say, O Alpha and Omega. Então, ele dizia, ó Alfa e Ômega. Universal substance and intelligence of all creation. Of all? All creation. A substância e inteligência de toda a criação. We are thankful for our part in your created body. Nós estamos agradecidos pela sua parte no seu corpo criado. Raise us up in consciousness. Eleve-nos em consciência. That we may be in complete attunement with your divine will. Eleve-nos para que nós estejamos em plena sintonia com a sua sabedoria divina. Enlighten us with truth. Ilumine-nos com a verdade. Give us wisdom. Dê-nos sabedoria. Strengthen our Christ. Fortaleça o Cristo em nós. All power and glory are forever yours. Todo poder e glória são para sempre seus.
and we are thankful that it is so. Estamos agradecidos que seja assim. Every time. Todas as vezes. And then he would sit down, and then our meetings would begin. Então ele se sentava e nossas reuniões começavam. But on one particular day, there was a new person who came to this meeting. E num dia especial veio uma pessoa nova chegou para essa reunião. And he walked in the door and he saw Sandy Mack. E a pessoa olhou, cruzou a porta e viu Sandy Mack. And when he saw Sandy Mack, he said, "I know you." Então ele entrou e disse, conheço você. Apontou para o Sandy Mack e disse, conheço você. They had never met before. Nunca tinham se encontrado antes. But he started to describe, he said, "I know you because I met you in a dream." Aí ele começou a descrever, eu conheço você porque eu te encontrei num sonho. He said, "We were in a place together." Nós estávamos juntos no mesmo lugar. And he started to describe this place, and it was a place that I knew very well. Então, ele começou a descrever esse lugar que eles se encontraram no sonho, e era um lugar que o time conhecia muito bem. Because so many times I had heard Sandy Mack describe the way he furnished his temple. Porque muitas vezes ele escutava o Sandy Mack dizendo como ele estava construindo o seu templo. The designs on the wall. Então, os desenhos na parede. And this young man went on to describe how I was in the temple and you were there and we were both sitting quietly. I know you. Então, esse rapaz começou a descrever como ele estava no templo, como o Sandy Mack estava lá e como eles estavam sentados, quietos. So, I share that story because it was something that confirmed a reality to me. Eu compartilho com vocês essa história porque foi algo que confirmou um tipo de realidade para mim. And spoke about the possibilities. This was one man doing this work, but the possibility for many minds. Isso era o trabalho de um homem, mas essa possibilidade em relação a muitas mentes is quite powerful. You get the point. É muito poderosa. Vocês percebem o que eu quero dizer? So this is one level of what we are doing. It's unseen, but it's real. Isso é um nível do trabalho que nós estamos fazendo. Não é visto, mas é real. The beautiful thing about this, I'll say this now and probably I will say it again. E uma coisa muito legal que eu vou dizer agora e talvez eu diga de novo. Very often, when we think of the work that we do, frequentemente, quando pensamos no trabalho que fazemos, we are so conditioned to thinking from the perspective of ourselves. Nós estamos tão condicionados de pensar a partir da nossa própria perspectiva, that we lose sight of something greater. Que nós perdemos de vista algo muito maior. The work that we do to develop a center of peace within ourselves is very, very important. O trabalho que nós fazemos para desenvolver um centro de paz em nós mesmos é muito importante. It has an effect. Tem um efeito. But during the course of meetings such as this, mas enquanto acontecem encontros como esse, from time to time we will have moments that de tempos em tempos vão acontecer momentos. These are moments that we will be aware of when they happen. E são momentos que nós tomamos consciência deles quando eles acontecem. Because it seems that during the course of meetings such as this, there are moments where, for whatever reason, a certain harmony occurs. Então parece que durante encontros como esses há momentos em que um tipo especial de harmonia acontece. We become aware of it because always the sign that something like this is happening is a sense that somehow we have gotten larger. E nós nos tornamos conscientes disso porque
Nesses momentos é como se nós tivéssemos crescido, como se nossa consciência tivesse alargado. We feel it. Nós sentimos. Sim. Is the real point and the real meaning for the work that we do. Isso é o ponto principal e o significado principal do trabalho que nós fazemos. We are in this world and we are doing this theosophical work for a reason. Nós estamos nesse mundo, estamos fazendo esse trabalho teosófico por uma razão especial. There is a focus on ourselves, but the primary focus is the transformation of the consciousness of humanity. Há um foco em nós mesmos, mas o ponto principal é a transformação da mente humana. It is a great work. É um trabalho muito grande, elevado. And behind this great work stand very great beings. E por detrás desse grande trabalho há seres muito desenvolvidos. Who are constantly seeking opportunities for the light that they are to make its way into the world. Estão sempre buscando oportunidades para que a luz que eles são possa entrar no mundo. During these moments together when we feel enlarged, e nesses momentos que estamos juntos e sentimos nossa consciência ampliar, we provide that opportunity. Nós fornecemos a eles essa oportunidade. Something comes through. Alguma coisa acontece através de nós. Something goes out into this world. Alguma coisa passa e vai para fora, para o mundo. Something powerful that affects the currents of thought, the currents of life in this world around us. Alguma coisa poderosa que afeta a corrente de pensamento do mundo. We don't know how it works or where it works, but we don't need to. Não sabemos como funciona, onde funciona, mas não precisamos saber. Our role in all of this is simply to allow. Nosso papel nesse sentido é simplesmente permitir que essa energia flua. There will be these moments. Acontecerão esses momentos. And you will know. Vocês saberão. Probably you will know when you go home and look back. Talvez vocês percebam quando vocês forem para casa e lembrarem do que aconteceu. But that's not the important part. Mas isso não é importante. So, probably it might be good for me to say something about the three objects. Talvez seja bom eu falar alguma coisa sobre os três objetivos. So why don't we do that? Vamos fazer isso agora. You all know, because you're all members, that there are three objects for the Theosophical Society. Vocês sabem, vocês são todos membros, vocês sabem que existem três objetivos da Sociedade Teosófica. The first of those objects, of course, is the most important. O primeiro deles, é claro, é o mais importante. The second and third, of course, are important, but they all relate to the first. O segundo e o terceiro também são importantes, mas eles se relacionam com o primeiro. So, the first object. Então, o primeiro objetivo. To form a nucleus of the universal brotherhood of humanity. Formar o núcleo da Fraternidade Universal da Humanidade. Without regard to race, sex, creed, caste. Sem se importar com raça, credo, casta, cor. First object. Primeiro objetivo. So, always the emphasis seems to be placed on this various ways of understanding oneness. E parece que o mais importante são essas maneiras essas diferentes maneiras de compreender a unidade. Obviously, when we think about the first object, it's something that in 1875, when the objects first were expressed, e quando nós pensamos nos objetivos, se vamos olhar
em 1875, quando esses objetivos foram expressos pela primeira vez, it was a very different time than the time we live in now. era um tempo muito diferente do tempo que nós vivemos hoje. Actually, in the beginning, there were 4 objects. Na verdade, no começo haviam 4 objetivos, But over time, they were able to collapse 2 of them together, and the 3 objects became the more focused statement. então, mas com o devido tempo, eles juntaram 2 objetivos e os 3 objetivos se tornaram bem conhecidos. But if we think about the context of the time in which these ideas appeared, Mas se nós pensamos no contexto da época em que essas ideias apareceram, it was a revolutionary idea. essa ideia era muito revolucionária. The idea that there is not just the fact of a universal brotherhood, but even then just the possibility of it was revolutionary. Não que fosse um fato a fraternidade universal da humanidade, mas até a própria ideia de que isso era possível era uma ideia revolucionária. You keep in mind that in New York City, when it was founded in the United States, Vocês devem ter em mente que na cidade de Nova York, quando foi fundada nos Estados Unidos, it was just 10 years after the time when slavery was a legal option in that country. a fundação da Sociedade Teosófica se deu apenas 10 anos depois que a escravidão foi abolida. Quer dizer, 10 anos antes havia escravidão direta. 10 years after the time that somebody could legally take money, buy another person, and treat them in the ways that they felt they could treat their property. Então, 10 anos antes, uma pessoa, se quisesse, podia pegar o dinheiro, comprar outra pessoa e tratá-la da maneira que quisesse. It's a very different time to introduce an idea that says, regardless of race, regardless of religion, there is a universal human brotherhood. É muito diferente dizer hoje ou naquela época esse núcleo que não se importava com a raça, que não se importava com a religião. But part of the role of the introduction of the reintroduction of theosophy and the beginning of the Theosophical Society Mas parte do trabalho da reintrodução da teosofia e do começo do movimento Sociedade Teosófica was to prepare the ground for some future moment. é de preparar a terra para momentos futuros. H.P. Blavatsky herself, during her lifetime, Blavatsky, em si mesma, durante a sua vida, was very clear that the things she came to give could not yet be understood during her lifetime. Blavatsky tinha plena consciência que aquilo que ela veio trazer não seria entendido durante a sua própria vida. In fact, she said that it would not be for another 100 years until the ideas could even be intelligently discussed. Ela disse até que só 100 anos depois essas ideias seriam inteligíveis e poderiam ser discutidas. Some advancement, some movement in the overall consciousness of human culture was required. Porque um movimento, um crescimento na consciência global da humanidade era necessário para que essas ideias fossem compreendidas. And in order for that to occur, somebody had to plant seeds for future growth. E para que isso acontecesse, alguém teria que plantar sementes na consciência para um crescimento futuro. And this was the role that H.P. Blavatsky was unfortunate enough to have been chosen to play. E esse foi o papel que Blavatsky foi escolhida para desempenhar, felizmente ou infelizmente. Unfortunate at the personal level. Infelizmente, do ponto de vista pessoal. Because there is a normal pattern for any new idea that is introduced. Porque existe um padrão normal em relação a toda nova ideia que é introduzida, que é lançada.
Whether this is in the sciences or whatever field it is, there is a pattern that takes place. Se é na ciência ou em qualquer campo, há sempre um padrão que segue. That the first response to any new idea that requires change Porque a primeira resposta em relação a qualquer ideia que demanda uma mudança, is that initially it is simply dismissed. que inicialmente ela é ignorada. The ways that things have been done are so familiar that this new idea is clearly mistaken. No need to even talk about it. Então, é tão diferente da maneira com que as coisas vão acontecendo, que essa ideia é descartada completamente. Não precisa nem pensar sobre ela, é ignorada. But as the idea starts to prove itself, Mas na medida em que a ideia começa the a next, se provar a si mesma, the next response is always the same also. a próxima resposta também é a mesma. It becomes violently resisted and attacked. Ela se torna há uma resistência brutal e ela é violentamente atacada. The final stage in this process O último estágio nesse processo is also always the same. sempre se mantém o mesmo, sempre se repete. Is that once Thank you. É que uma vez once the idea has proven itself and has taken root, que depois que a ideia se mostrou viável e se enraizou, everyone discusses it as if it is so obvious that there's no need to even question it. todo mundo discute e ela se torna tão óbvia que, na verdade, nem tem necessidade de estar falando sobre aquilo. We see this in every field. Nós vemos isso em todos os campos. It's an interesting thing because even in the field of science, É bem interessante porque mesmo no campo da ciência, Albert Einstein was a great genius who brought us the theory of general relativity. Albert Einstein foi uma pessoa muito desenvolvida que trouxe para nós a teoria geral da relatividade. Which was something that completely changed the thinking and the scientific view of humanity. E foi algo que mudou completamente a visão científica da humanidade. It took a while for it to be understood Levou um tempo para que pudesse ser compreendida and a while for it to be accepted. e também um tempo para que fosse aceita. But it was so clear and it was so undeniable that it happened relatively quickly. Mas era tão clara e tão inegável que isso aconteceu num tempo relativamente curto. During the course of Albert Einstein's lifetime, Durante o curso da vida de Albert Einstein, another wave of scientific opening took place. nesse período, uma nova onda de pensamento científico aconteceu. The whole thinking that's related to quantum physics and quantum mechanics came into the world. Todo o processo da física quântica e da mecânica quântica aconteceu. It is the most tested, the most verified scientific avenue that has ever been. É a avenida científica mais testada e mais comprovada que já existiu na história. But it's very challenging in terms of the way we view the world. Mas ela cria muitos desafios em termos da maneira com que nós vemos o mundo. Because it speaks about the basic building blocks of the universe. Porque fala a respeito dos tijolinhos básicos de construção do universo, In ways that do not conform to how our logical mind and our normal way of seeing the world functions. e essa maneira de construir o universo, ela não é compatível com a maneira que nós geralmente vemos esse processo no mundo. Particularly this idea of randomness, that things occur in random ways.
particularmente essa ideia de que as coisas acontecem ao acaso, was an idea that Albert Einstein could not accept. essa foi uma ideia que Albert Einstein não pôde aceitar.